Marina, quando a gente fala em sustentabilidade no Brasil, a gente logo vem à mente o teu nome. Até mesmo porque o teu discurso, o teu trabalho, as atividades que foram feitas por você no Brasil nessa área. Mas nos últimos tempos, retrocedemos? Infelizmente, houve grande retrocesso no Brasil. Um dos principais retrocessos foi terem paralisado as ações do Plano de Combate ao Desmatamento. O Plano de Combate ao Desmatamento, que começou em 2004, havia sido pensado a partir de 3 eixos estratégicos: ordenamento territorial e fundiário, combate às atividades ilegais e apoio às atividades produtivas sustentáveis. A agenda que foi encaminhada a partir de 2004, que levou a uma queda do desmatamento em mais de 80% nos últimos 10 anos, foi a agenda do combate às práticas ilegais e uma pequena parte do ordenamento territorial e fundiário. Recentemente, nós tivemos a redução da Floresta Nacional do Jamachim, com cerca de 600 mil hectares que foram reduzidos, e mais uma área no estado de Santa Catarina. Isso é algo muito grave, porque o governo não cria unidades de conservação e ainda reduz aquelas que haviam sido tiradas. Marina, a gente fala do desmatamento e as pessoas acham que somente é um impacto na natureza, mas tem um impacto nas pessoas. Quais são esses impactos? Quando você destrói florestas, você está destruindo biodiversidade. Quando você destrói biodiversidade, você está prejudicando uma série de fatores que têm uma importância tanto para a agricultura quanto para o processo de alimentação das populações locais, que se alimentam principalmente no caso da pesca, e temos problemas gravíssimos em relação à questão da água. A Amazônia é responsável pela produção das chuvas que temos no sul, no sudeste e no centro-oeste. Destrua a floresta e verá que essa região se transformará num deserto. Você vai ver o tamanho do prejuízo que é você ter a escassez de água numa região que o seu principal potencial é a agricultura. A educação ambiental ainda falta no Brasil? Há um esforço muito grande dos educadores ambientais, mas a educação ambiental precisa ser também uma educação para a sustentabilidade. E educar para a sustentabilidade é não ver o meio ambiente como sendo a luta do verde pelo verde. Proteger meio ambiente significa você mudar a matriz energética, significa você ter uma economia diversificada, significa você ter um programa de infraestrutura que respeite os requerimentos do licenciamento ambiental, significa que você tem que ter uma atitude de respeito às populações locais, principalmente as populações indígenas de quilombola, de seringueiros, de índios, de pescadores. Proteger meio ambiente tem uma dimensão econômica, uma dimensão social, uma dimensão ambiental e principalmente uma dimensão política e de valores, porque quando nós não nos preocupamos com aquilo que vai acontecer com as futuras gerações, é porque nós estamos ali à beira de romper o laço social. Você esteve na frente do Ministério do Meio Ambiente como ministra. Quais foram as suas maiores dificuldades em estar à frente desse ministério? Olha, uma das grandes dificuldades é que nós resolvemos que não iríamos fazer política ambiental, digamos, cosmética. Nós queríamos interferir de fato no processo. Quando eu cheguei no Ministério do Meio Ambiente, o desmatamento estava crescendo desde o governo anterior e nós colocamos como desafio que nós iríamos reduzir desmatamento. Então isso foi um termo de referência bastante ousado. E a outra coisa que nós estabelecemos, que a política ambiental ela iria se orientar por diretrizes, e estabelecemos 4 diretrizes. Uma delas era que nós iríamos ter uma política ambiental transversal, que não adiantava o Ministério do Meio Ambiente sair correndo atrás do prejuízo dos outros ministérios, que ela deveria estar integrada na educação, na infraestrutura, na parte de geração de energia, nas políticas sociais, em todos os setores, na parte de transporte e assim por diante. A outra questão é de que a política ambiental deveria ter controle e participação social e que deveria também apoiar
as atividades produtivas sustentáveis e que nós deveríamos fortalecer o Sistema Nacional de Meio Ambiente. O que ajudou esse desmatamento e essa redução de áreas preservadas? O novo Código Florestal ajudou? O novo Código Florestal ajudou a aumentar o desmatamento. Hoje está fazendo 5 anos que foi mudado o Código Florestal. E nesses 5 anos nós tivemos um prejuízo muito grande. Foram perdoados mais ou menos 41 milhões de hectares de área grilada. Desses 41 milhões, cerca de 61% foi para grandes proprietários, e esses grandes proprietários representam apenas 6% das propriedades rurais. A Agenda 2030 fala de várias ações que o mundo tem que seguir. O Brasil é signatário. Em um dos itens tem o empoderamento da mulher. Como é que você vê esse item hoje aqui no Brasil? Quais são as ações que o governo deveria tomar para empoderar esse grupo? Nós temos uma ideia de sustentabilidade que precisa perpassar por várias dimensões. E é por isso que quando você fala de meio ambiente, desenvolvimento sustentável, de metas do milênio ou qualquer coisa semelhante, você tem aí uma agenda de inclusão social e uma agenda de combate a qualquer forma de discriminação. E as mulheres, sem sombra de dúvidas, elas ainda sofrem muitas formas de discriminação, tanto a não ter acesso ao mercado de trabalho com plenitude, muitas mulheres ganham 25% a menos do que os homens, os direitos das mulheres no que concerne à saúde, à creche, a ter condição de uma participação mais ampla, tanto no poder público quanto na própria iniciativa privada, e não é possível pensar em mudanças significativas sem que você pense a participação do feminino. Aliás, para que a gente possa ter um mundo sustentável, é preciso incluir os valores do feminino como parte dessa equação. Numa crise política que nós estamos passando, quais são as projeções ambientais que você, na frente da rede, tem para o Brasil? No caso da crise política, é uma preocupação, porque quando a gente vive as crises na magnitude em que essa está acontecendo, a primeira coisa que os governantes, quando vão perdendo base no Congresso, fazem é entregar para os algozes da agenda do meio ambiente aquelas questões que são cruciais. Marina, foi um prazer tê-la no meu programa, muito obrigado, e conte com a gente para disseminar o tema sustentabilidade. Eu é que agradeço e acho que a melhor atitude que a gente pode ter em relação a esse momento que a gente está vivendo é não permitir que esses retrocessos continuem acontecendo. Isso é colocar em risco as futuras gerações e o nosso próprio presente.